O melhor está aqui na São Francisco. Rádio São Francisco. São Francisco. A rádio que ouve você. Pode comemorar. Pode comemorar. Meu nome é Júnior Melo, eu trabalho na rádio há 16 anos. Eu entrei na Rádio São Francisco no comecinho do ano de 2003. Atualmente eu assumo as funções de apresentador do programa Ceará Notícia, que vai ao ar de 12 horas até as 2 da tarde pela AM São Francisco, e também assumo as funções de diretor de jornalismo da emissora. Mas antes, eu comecei na rádio por volta do ano de 2003 com as funções de operador de áudio. Logo depois, a gente foi para as ruas para colher as informações como repórter externo, repórter de rua. Em seguida, assumindo funções de estúdio, de locução, e hoje, por ocasião do acúmulo de algumas experiências de coordenação de processos, tanto de reportagens quanto de pessoas, a gente assumiu aqui as funções de diretor de jornalismo da emissora. Eu gostaria de compartilhar, por ocasião desse momento em que nós estamos celebrando os 30 anos da Rádio São Francisco, do momento especial que foi para mim no momento em que eu entrei aqui na Rádio São Francisco. Mas para isso eu gostaria de compartilhar um momento anterior à minha entrada. Eu morava na zona rural, ainda quando criança, e todas as noites, praticamente, pela ausência da televisão, a gente ouvia rádio, né? E um dos programas que a minha família acompanhava e que eu também me habituei a ouvir foi um programa chamado Noturno Sintonia, que já há vários anos ia ao ar pela Rádio São Francisco, apresentado pelo radialista Queiroz Sabino, um dos mais tradicionais do rádio no interior do estado do Ceará, e, sem dúvida alguma, na ocasião, era um dos programas mais ouvidos no interior cearense, um programa da noite, né? Suave, bom de se ouvir, e lá na comunidade que eu morava não era diferente, eu ouvia muito esse programa. E nós mudamos para a zona urbana da cidade. Estudei durante alguns anos em escola de ensino fundamental, no bairro mesmo, onde eu morei praticamente a minha infância e a adolescência toda, que foi o bairro Cachoeira da Pasta. E depois eu passei a estudar em escola do estado, aqui em Canindé, na escola Frei Policarpo, que fica praticamente do outro lado da cidade, no bairro Alto Guaramiranga. E foi na escola Frei Policarpo que começou praticamente a minha vida de protagonismo estudantil, né? A gente assumiu algumas funções na escola, como, por exemplo, grêmio estudantil, líder de sala, algumas funções externas, como avaliações, em que eu me destaquei e acabei indo receber premiações em Fortaleza. E isso me credenciou para fazer parte do grêmio. E eu estou contando essa história aqui exatamente para chegar ao momento em que eu entrei aqui na Rádio São Francisco, né? Eu vim da zona rural, lá eu escutava o Noturno Sintonia. Depois de passar por escolas do município, fui para a Escola Estadual Frei Policarpo e lá tive a oportunidade de participar do Grêmio Estudantil. E no Grêmio nós criamos um projeto que foi a Rádio Comunitária. O nome da rádio era Rádio Semeando Paz. Na ocasião a gente viveu uma cultura de muita violência no bairro Alto Guaramiranga, no auge do surgimento daqueles movimentos urbanos, chamado gangues, enfim. E a escola passava por esse processo muito doloroso, muito complicado, e nós criamos esse projeto, a Rádio Semeando Paz, transformamos a escola com pinturas relacionadas à paz, e na ocasião tinha um servidor do Estado que trabalhava como porteiro, né, da escola e que tinha uma ligação muito grande com o rádio, que era o Lauro de Paula. E eu quero fazer aqui a referência ao Lauro. Ele era vigilante da escola Frei Policarpo e também trabalhava na Rádio São Francisco na ocasião, né? E o Lauro, observando o momento em que a rádio passava, que a rádio precisava de pessoas novas que tivessem minimamente um potencial para o rádio, eu era um dos locutores da Rádio Semeando Paz da escola, né? A gente lia cartinhas na hora do recreio, dava os avisos da escola, e ele percebeu que eu tinha um timbre de voz que dava, lia bem. E eu vim para a Rádio São Francisco fazer testes. Eu me recordo, à época, eu fui colocado para ler jornais dentro de um estúdio, para ler revistas,
sob os olhares atentos do Queiroz Sabino, mais uns 2 ou 3 profissionais na ocasião, e me saí muito bem desse teste. Praticamente comecei a trabalhar na semana seguinte, né? E estou aqui até hoje, ultrapassando todas as etapas que eu já citei. E para mim, o mais emocionante foi entrar na rádio e apresentar. O primeiro programa que eu tive o prazer de apresentar foi exatamente o programa que eu escutava na minha infância, que foi o programa Noturno Sintonia. Isso para mim foi uma grande emoção. Eu carrego isso comigo, eu conto essa história com muita emoção e com muito prazer, porque é raro o momento em que você tem a oportunidade de fazer aquilo em que você, antes, na infância, teve o prazer de ouvir, né? Então, no meu caso, aquele programa, naquela época, anos atrás, eu não imaginava que anos depois eu teria a oportunidade de apresentar aquele programa. Eu me recordo, foi até o momento em que a rádio também celebrou aniversário, todos os profissionais foram convidados a ir participar de um evento, e como eu estava entrando na rádio na ocasião, precisava de pessoas para cobrir essas ausências, e eu fui apresentar o programa Noturno Sintonia, né? Então, nem todo mundo conhece essa história. Estou contando aqui por ocasião desse momento de memórias e de resgate, em que a nossa emissora celebra esses 30 anos, em que, anos depois, eu apresentei o programa que eu era fã, e por ocasião também de um trabalho estudantil, devo muito à escola, a vinda aqui para a rádio, né, ao Frei Policarpo, mas à escola de uma forma geral, que me ensinou e me deu muitas lições para que eu chegasse até a Rádio São Francisco. Ao chegar na Rádio São Francisco, nós fomos inseridos em um mundo novo, em um mundo de contato com as pessoas. Quando assumi as funções de repórter, a gente teve a oportunidade de compartilhar experiências bem diferentes. Experiências de pessoas que passavam necessidades e a gente ia até suas casas para fazer campanhas. Experiências dolorosas, como acidentes em que filhos perdiam os pais ou as mães, e nós acompanhamos diversos desses momentos. Eu atuei na área policial, em que a gente acompanhava o trabalho da segurança pública do estado do Ceará, através aqui do 4º Batalhão, da Delegacia Regional, e querendo ou não, a gente acompanhava e via também as dores das pessoas, e tudo isso marca muito a gente. Agora, o momento mais marcante para mim como profissional foi no ano de 2007, quando eu tive a oportunidade de ir a São Paulo. Eu fui um dos poucos repórteres do interior do estado do Ceará, que foi a São Paulo, acompanhar a vinda do Papa Bento XVI ao Brasil, por ocasião da canonização de São Galvão. Foi um momento muito forte, de compartilhamento de experiências, de fortalecimento da fé. Fiquei hospedado ao lado da Praça da Sé, no convento franciscano, e isso me proporcionou uma série de experiências, porque durante o dia, quando a gente estava no intervalo dos eventos, eu ia visitar os ambientes. Eu encontrei nordestinos na Praça da Sé, encontrei pessoas morando na rua, encontrei pessoas de matizes e culturas diferentes, e tive o prazer de conversar com todas elas, né? Então foi assim um momento muito forte para mim, e claro, visitar a casa onde Frei Galvão morou, em Guaratinguetá, visitar outros projetos religiosos, ter contato assim por alguns metros com o Papa Bento XVI. Então isso para mim, narrar tudo isso ao vivo de São Paulo para a Rádio São Francisco, com certeza foi o momento mais marcante da minha atuação no rádio aqui em Canindé. Eu entrei na Rádio São Francisco com um pouco mais de 16 anos de idade, praticamente, né? E exatamente no momento do amadurecimento da pessoa, né? A transição daquela fase da adolescência para a vida adulta. Então a Rádio São Francisco passou a ser a minha segunda casa e contribuiu diretamente com a minha formação humana, principalmente, mas também social e até acadêmica. Eu constituí família, hoje tenho 2 filhos, família construída, esposa, 2 filhos, e também mudou a minha vida acadêmica, né? Através da Rádio São Francisco, é bom que se diga isso, ela incentiva todos os seus profissionais a buscarem sua formação. Entrei aqui com nível médio, hoje eu sou especialista e buscando, claro, um mestrado, um doutorado, né? Tive outras experiências acadêmicas, como também me tornar servidor do Estado, do Ceará, na condição de professor do Estado, que também sou hoje. Então, quero fazer essa referência muito justa. Ao longo dessa estada aqui na Rádio São Francisco, é bom que se diga, a emissora contribui muito com a nossa formação. E formação específica também na área do rádio. Participação em congressos,
participação em formação de nível médio, em melhoramento de técnica vocal, em melhoramento de liderança de pessoas. Tudo isso a emissora proporcionou para que a gente fosse crescendo como servidor aqui dentro. Então, a vida pessoal mudou muito com a entrada na Rádio São Francisco, e o nome que foi construído hoje na cidade é um nome proporcionado ao lado dessa identidade que a emissora nos dá. Eu acompanhei boa parte da história da Rádio São Francisco, contribuí para essa história nos últimos 16 anos e tenho o prazer de conviver com pessoas que estão aqui desde o início do projeto, como, por exemplo, o Queiroz Sabino e outras pessoas um pouco mais recentes, mas que têm uma contribuição maior em relação a tempo, nesses 30 anos da Rádio São Francisco. E me orgulho muito dessa emissora. Tenho um respeito muito grande por ela. Acima de tudo, por ela congregar hoje uma rede de pessoas que não são só ouvintes, são amigos, são pessoas que a gente tem como extensão da nossa família. A gente sai hoje das 4 paredes do estúdio, vai às comunidades da zona rural, como diversas vezes nós fomos, somos bem acolhidos, a gente sente a admiração e o respeito das pessoas ao nos receberem em suas casas. A gente fica muito feliz de hoje fazer parte desse projeto, porque são 3 décadas, uma vida inteira, e nós já passamos aqui por diversas situações. Eu me recordo da época das enchentes aqui em Canindé, em que nós saímos às ruas pedindo ajuda para as pessoas. Me recordo do momento em que tivemos com os garis, dos momentos em que fizemos campanhas, dos momentos em que estivemos com a juventude, dos debates políticos, das contribuições, da defesa do povo, a defesa das pessoas. Então a rádio, ela é uma emissora que tem uma identidade sólida. Ela tem um caminho traçado a partir da espiritualidade franciscana, a partir do exemplo de São Francisco das Chagas. E hoje, sob a orientação da atual comunidade franciscana, essa identidade fica cada vez mais forte para todos nós, né? Então, o que mais marca para mim nesses 30 anos é exatamente poder fazer parte de um projeto que não é um projeto econômico qualquer, que não é um projeto de poder qualquer, é um projeto de vida, de intervenção na vida das pessoas. O nosso trabalho se justifica porque existe o nosso ouvinte do outro lado, nós temos um respeito e uma troca de experiência diários aqui, e isso a cada dia que passa fortalece a nossa presença e fortalece a nossa atuação como comunicador e como radialista. Quero abraçar a todos os nossos ouvintes, que são a razão da nossa existência. O rádio tem passado por uma transformação incrível, convivido nos últimos anos com as redes sociais. E a nossa emissora está se propondo, a partir de projetos como este, a ocupar as redes sociais de maneira profissional, com conteúdo, de ocupar essas redes de maneira a contribuir mais ainda com a vida das pessoas. Então, é motivo de felicidade para todos nós. 30 anos da Rádio São Francisco. São 30 anos de construção de amizades, de construção de trocas de experiência. E isso é o que deixa a gente mais feliz, né? De saber que quando você sai de trás do microfone e vai para as ruas, você vai encontrar amigos, pessoas que se identificam com o seu projeto e pessoas que realmente ajudam você a defender essa causa da comunicação. Que venham mais 30 anos. Rádio São Francisco de caminho.